eu também sempre tive muito problema com a obesidade, né. Desde Então, criança. desde criança. Eu estava vendo uma fotinha esses dias minha, com 8 aninhos, eu já fui para meu primeiro regime, pra minha primeira dieta. Com 8 anos, já fui para o endócrino. Minha mãe conseguiu uma vaga ali no hospital de infantil e a gente foi. E eu fiz minha primeira dieta ali, emagreci e depois voltei, né, mas era muito do emocional também, né. E na Aham. verdade o meu processo de emagrecimento, muita gente me pergunta, ele vem do quando eu comecei a tratar o emocional. Ele não veio tratando da comida, ele não veio Sim. tratando da comida, ele veio tratar do processo emocional do problema emocional do que eu tinha, né. Minha mãe já é falecida, já Hum. fazem 13 anos que a minha mãe faleceu, então quando a minha mãe faleceu, eu estava com um corpo mais magro, né, do que depois vai aparecer as fotinhos ali. Não estava tão gordinha assim, mas depois que ela faleceu, eu engordei bastante e daí ficava no processo, né, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Daí depois conheci eu sempre fiz muita caminhada, desde Uhum. novinha, desde adolescente. Eu saía do colégio, eu ia pra casa da minha avó, da minha casa ai, opa. Foi nada. Da minha casa à casa da minha avó, e eu fazia aquele trajeto 2 horas da tarde, 1 hora da tarde no A solão, daí pé. 1 hora e pouco, daí ali, né, eu sempre fazia algum exercício, vamos dizer assim, e Sim. depois continuei, né, e depois fui para o Muay Thai, depois quando fiquei maior fui para o Sempre Muay foi uma Thai. criança ativa, então? É, aham, sempre fui ativa, Tu assim. sabe, Ju, que, essa relação ali na infância, assim, né, das emoções, tá muito relacionado com recompensa, de repente, e daí tinha uma cultura na casa de fazer doce. Na minha casa, vou te dizer, já temos uma coisa muito em comum aqui. Elas eram especialistas, a minha avó e minha mãe, em É? fazer compota. Oh, Doce de a minha abóbora, aham, minha avó doce de Ana. figo, doce de Aham. tudo. Então, Nossa, muito. assim, muito doce. E o prato, a sobremesa, tipo, cara, na minha casa era assim, ó. Para você ser uma mulher para casar, você tem que fazer um pudim maravilhoso. Uhum. Era isso. Era Meu tipo avô era bem assim, né? Tipo, todo mundo tem que casar com militar aham. e tal. Era tipo uma cultura assim. E era o pudim, então o pudim é a sobremesa da minha casa. Tipo, É, a mulher, existia uma competição de quem fazia o melhor pudim. aham. Era tipo isso, assim. Não É sei se tu receita de tem família, né. receita de Aham, hoje a família. gente tem uma receita salgada até na minha casa, que é hoje em dia assim, né, mas Vou de comendo, tá? doce vai comendo. A minha mãe fazia uma nega maluca, um Aham. bolo de chocolate. E aí, nesse bolo de chocolate era meu Deus, né, eu e meu irmão, tenho um irmão mais novo, 7 anos mais novo que eu, então ela fazia aquele bolinho, mas pensa num bolinho especial. E aquela receita, aquele caderninho de receita dela, ele veio comigo, né, minha mãe ele tá comigo. Então, de vez em quando eu faço essa receita ainda, já dei para os meus seguidores também, né, a gente chama de bolo de chocolate de mãe. Ai, que E, delícia. ela fazia bastante, e sempre todos os aniversários que tinha, minha mãe fazia os bolos, sempre foi assim bem não deixava passar em branco. Sempre foi bem Sim. amorosa nesse sentido, né. Sempre foi boleira. Sempre foi boleira, aham. E é assim, cozinha muito bem doce e muito bem salgado, Aham. os 2. E daí você percebeu que teve um momento ali que na infância você já precisou fazer uma mudança nos teus hábitos alimentares. Foi uma coisa, tipo, tua mãe foi uma coisa um pouco radical ou Foi bem não? radical. Foi Foi bem bem radical? radical, é, eu tive que fazer e tinha que fazer, né, naquela época não tinha tanta informação, 8 anos, tô com Eles estavam 32. preocupados, É, teus estavam pais? preocupados, né, e que eu comecei a engordar, mas, eu vejo desde criança que foi bem emocional, assim, né, depois Sim. Tu e tem foi irmãos? tem um irmão, 7 anos Irmão. mais novo, aham. E ele como que era? Também teve acima do Ele peso? até 12 anos, no falecimento da minha mãe, ele foi bem gordinho, o apelido dele é Bolinha. Depois Ó o ele bullying foi da irmã, ó. não, não é eu não, foi os amiguinhos que botaram. Sim. E aí hoje até os amigos mais antigos chamam ele ainda de Bolinha, assim, mas hoje ele é bem magrinho. E hoje também ele foi para o esporte e ele corre, então ele é bem magrinho hoje, assim, né, foi para Sim. essa área também. Ele mesmo decidiu com 13 anos que ia pra academia, ele ia correndo pra academia, voltava. Começou a se cuidar e Aham, tal. E daí ele é mais novo que tu? mais novo. Ah, Uhum. legal. E daí, enfim, rolou a infância ali, então, um pouquinho acima do peso, tendo um cuidado. Você falou que foi Uhum. radical e daí teve resultado, mas depois teve reganho de peso. Depois eu reganhei o peso e fui fazer outra dieta, que era low carb, na época era outro nome que se chamava, aquela bem famosa. Cetogênica.
É do câncer? Do CAN, dieta do Ah, do CAN. CAN? É. Uhum. Então, essa dieta eu fiz por bastante tempo, emagreci, que foi com 14 anos, que daí foi na época que eu ia a pé pra casa da minha avó, voltava e ficava, né, fazer uma atividade Foi física. tu que decidiu fazer essa dieta ou alguém te indicou, tal? Alguém começou a fazer, a minha mãe falou, mas eu que quis fazer essa dieta. Foi eu que disse, não, eu que vou fazer. Tu já estava incomodada com Já teu tava. peso? Daí Começou a adolescente, ficar né? Adolescente, mocinha. de 13 para 14, eu já comecei a ficar incomodada, né? Queria ficar com os menininhos, gordinha, tinha sempre um preconceito. Hoje eu vejo que não tem tanto esse preconceito, né? Dos meninos ficarem com gordinha. Nossa, mas eu teve uma época que não podia, né? Os meninos não ficavam com gordinha, eram poucos meninos, né? Então isso foi mexendo, né? E a gente vai querendo se sentir mais bonita, Sim. mais saudável, né? Ter mais energia. E aí eu fui me cuidando, fui olhando para isso.